Vamos iniciar aqui. A Rossana Perinazza é a convidada do dia de hoje. Estamos iniciando mais um podcast Mãe Pode Tudo, podcast oficial da maternidade. A Rossana, ela é mãe da Clara, professora psicóloga, especialista em psicologia escolar, especialista em desenvolvimento infantil e infância e família. E ela é sócia fundadora de uma escola aqui de Porto Alegre há 16 anos, aprendendo a crescer. E ela tá contando aqui pra gente um pouquinho de como isso surgiu, né? Um pouquinho da escola, da história da escola. Muito bacana. Mas eu achei muito legal que tu guardava os brinquedos na casa dos teus pais. Uhum. E hoje acredito que esses brinquedos alguns estão ainda na estão por escola. lá. Alguns são sobreviventes, né? Seja muito bem-vinda aqui no Mãe Pode Tudo. Muito obrigada. Mas continuando a tua história. Conta pra gente aí como é que tu chegou na escola. E aí, então, eu continuei, né? Fui fazer psicologia. Na época, eu fiz na PUC, que tinha psicotécnico, passei. Mas tinha na PUC, tinha poucas, né? Tinha muito pouca faculdade, há 18 anos atrás, perto do que tem hoje. Era PUC, URGS, UBRA e talvez a do... Ali do IPA não tinha? Não, no IPA, não sei se finalizou como. Mas, enfim. Como eu queria trabalhar, eu tinha que ir para uma faculdade que tivesse horário noturno, né? Uhum. E aí, naquela época, eu acho que era só a UBRA, né? Enfim, fui fazer faculdade, lecionava durante a manhã ou a tarde e estudava de noite. E fiz isso durante toda a minha faculdade, né? Eu só parei de lecionar para fazer o TCC, que aí tinha que se dedicar muito mais e tal. No final, assim, no último ano foi quando eu parei de trabalhar, então, para me dedicar só à faculdade. Então, foi bem puxada a tua rotina. Foi bem puxado, sim, bem puxado. E aí, quando essas coisas, quando isso foi se desenrolando, eu trabalhei numa escola de irmãs, depois eu trabalhei numa escola de educação infantil, que hoje também não existe mais, e que era uma escola que os donos eram um casal, né? Ali no Moinhos de Vento era a escola. E aí, ali eu vi que, tipo, isso é possível, né? Ter uma escola é super possível. Eles tinham 4 filhos. Eu disse, não, eu também quero isso para mim, né? E aí eu fui começando a ver, assim, é isso aí que eu quero. Eu não quero ter uma escola, eu quero ter uma escola infantil, eu quero trabalhar com infância, né? Uhum. E na faculdade também, eu costumo dizer que a faculdade foi um super laboratório. Porque eu lembro de uma vez, assim, na aula de psicopatologia, o professor ensinando sobre crise de ausência. E a minha aluna tem isso? Eu dava aula para a turma de jardim, né? Criança de 4, 5 anos. A minha aluna tem isso. E essa menina estava passando por um processo de separação dos pais e um estresse muito grande, fazendo atendimento com terapeuta, enfim. Uhum. E aí eu lembro de conversar com a diretora dessa escola e dizer assim, olha só, a fulaninha... ela tá com crise de ausência. E essa menina já andava assim, né, passando por alguns profissionais, e ela foi num neuro e era crise de ausência. Ai, me arrepiei inteirinha. Sabe? E aquela... O olhar do professor para a criança, quando o professor realmente conhece a criança. E conhece desenvolvimento infantil. E conhece desenvolvimento infantil. Pode ajudar aquela criança muito mais cedo, né? Porque, na verdade, as crianças, elas passam muito mais tempo na escola do que com os próprios pais. Então, é muito mais fácil da escola encontrar alguma coisa na criança. Com certeza. Do que os pais. Até porque a gente passa mais tempo com as crianças acordadas, né? Exato. A gente tá na hora ali do ritmo, né, do funcionamento da criança, que é das 8 às 18, é o horário que as crianças mais estão na escola. E elas estão ali aprendendo. E aí tu vê que elas têm alguma dificuldade, aí, né? Com certeza. Tu consegue encontrar um diagnóstico muito mais cedo. Eu, no meu caso, eu tô buscando algum diagnóstico hoje, no Antônio, com 8 anos. Porque tu acredita que vocês ainda não encontraram? Não. A gente já descartou autismo, a gente fez um exame do sono, aquele. Polissonografia. Saiu 100% normal. 100% normal. A médica disse, nossa, muito bom. E a gente não consegue encontrar alguma coisa. Eu tenho alguns parênteses que pode ser o TOD, pode, na minha cabeça, né? TDAH ou
Qual era o outro? Ou PAC. Por que tu acha Todd? Por quê? Porque comigo, o Antônio, ele é agressivo. Agressivo não sempre, tá? Mas ele me vem pra cima Em e me momentos de afronta. frustração. Ou não? Muitas vezes quando eu digo não. É frustração, né? Mas é só contigo, porque o Todd também, né? Em só um ambiente, descarta Todd. É comigo. Então, não. É comigo. Mas é que tu é a pessoa que ele pode fazer isso, né? Exatamente. Tem essa questão. Então, assim, a gente tá buscando, né? Mas, tardio. Uhum. Ele já tá com 8 anos. Então, hoje, se a escola tivesse visto antes, o professor tivesse visto antes, talvez a gente conseguisse um diagnóstico do Antônio, ou talvez não tenha diagnóstico nenhum, né? Pode ser que não tenha, que seja ele, seja o jeito dele. Mas a gente teria procurado um profissional antes. E aí, Mari, tu tá falando de algo que é bem coerente pro momento que a gente tá vivendo, tá? Porque aí eu vou falar, eu enquanto diretora de escola, né? Também sou mãe e sou psicóloga, né? Eu trabalhei com consultório, com clínica de crianças até eu engravidar da Clara. Quando eu engravidei, eu disse, não, agora vou ser mãe, né? Até porque foi difícil ser mãe. Então, agora eu vou ser mãe e a escola já me dá, né, demanda suficiente. Mas a gente está vivendo um momento que eu consigo relacionar muito, assim, pós-2020, Pandemia. Isolamento social, que a gente, sim, observa as crianças com inúmeras dificuldades maiores, né? Os adultos com uma quantidade apavorante de informações e não sabendo o que fazer com as informações. Porque todo mundo hoje entende de tudo, né? Sim. A internet causou isso. Exato. O que é ótimo. Eu acho que é ótimo. Quanto mais a gente tiver informação, melhor, né? Uhum. Acho que, né, nós somos sobreviventes de uma geração de pais sem informação e que nos educaram, né, do jeito que dava. Sim. Mas o que eu vejo hoje, assim, é um excesso de informação e as pessoas não sabendo o que fazer com isso, né? Tipo, as pessoas escutam psicologia positiva, que é uma teoria incrível. Só que as pessoas... Mas é uma teoria. Mas é uma teoria. E além de uma teoria, tu precisa saber interpretar essa teoria. A psicologia positiva não é só dizer sim, né? A gente não pode dizer só sim para os nossos filhos. Eu acho que tem que dizer muito não, tem que inclusive. dizer muito mais não em muitos momentos. Porque na vida, a gente vai levar muito Muito mais não do que sim. Exatamente. Muito, infinitos, né, nãos na nossa vida. Então, acho que nesse momento as escolas estão vivendo uma saia muito justa, porque a gente está vendo muitas dificuldades. E muitas vezes, quando a gente chama essa família, a gente pontua as dificuldades, tu perde o aluno. As famílias, elas se sentem oprimidas, talvez, né? Eu não sei o que acontece. Eu realmente não acho consigo que é uma entender. dificuldade de entender que assim, ó, isso que tu tá dizendo, né? Acho que quando a escola pontua, né? Claro, eu também já escutei muitas pessoas que já chegaram na minha escola, por exemplo, porque o manejo da escola não foi adequado. Na forma de dar essa notícia que ninguém gosta de escutar. Olha só, eu preciso conversar contigo sobre o comportamento do teu filho. É óbvio que esse assunto não é um assunto agradável para ninguém. Nem para a escola, né? Ninguém... E outra coisa que eu costumo dizer, assim, a gente não tá numa competição de quem sabe mais cuidar das crianças. A gente precisa trabalhar em equipe em prol dessa criança. Com certeza. Né? A gente precisa juntos entender quem é essa criança e como que a gente pode manejar e criar estratégias para essa criança ficar bem. Né? Seja encaminhando ela para um profissional, seja, às vezes, só orientando a família para uma conduta mais adequada. Né? Só que muitas pessoas se incomodam muito com isso e não aceitam. E acabam. Né? Mas é o que eu costumo dizer para as gurias que trabalham comigo, para minha equipe. Eu digo, olha, eu levo a sério o juramento que eu fiz, né? Tanto no magistério quanto na psicologia. Então, eu prefiro perder um aluno, mas, enfim, que essa família em algum momento procure ajuda do que eu ser conivente e a gente tá vendo que o desenvolvimento dessa criança vai ser prejudicado pela negligência dos adultos.
Porque eu penso que quando a escola, quando os profissionais não enxergam que essa criança tem uma dificuldade e seguem assim, mas isso, né? Como é que eu vou falar isso com esse pai, com essa mãe? Porque talvez eu vou perder esse cliente. Só que a gente está sendo muito negligente quando os adultos não fazem algo por essa criança. Com certeza, com certeza. Mas eu entendo que a gente precisa ter uma conduta muito coerente para conversar com esses pais. Tem tato, né? Saber que, assim, não, né? Poder escutar primeiro essas pessoas, colocar as coisas que tu tá observando na escola, porque na escola, geralmente, é a parte das crianças onde elas têm a vida social, né? Até porque hoje a gente vive um momento que nós somos a rede de apoio das famílias, né? Com certeza. Muitos adultos têm filhos e esses filhos só têm esses pais e a escola. Ou porque moram longe, ou porque os avós ainda estão no mercado de trabalho, né? Porque hoje aí os avós estenderam, assim, as suas... cargas horárias. E a aposentadoria deixam para fazer mais tarde, enfim, ou os avós ainda estão muito na ativa, né? Então, é algo também que a gente se dá conta que muitas famílias têm a nós, né? A escola, e que muitas famílias, quando a gente pontua algo, nos agradecem. Nossa, que bom que vocês viram isso, porque assim, eu não tenho outras crianças e eu não tenho adultos por perto para me dizer. É que a gente isso não nasce sabendo. Ninguém né? nasce. A gente não. Eu olho meu filho, para mim, ele é normal. Exatamente. Né? Então, é uma coisa. O Antônio, por exemplo, ele demorou para falar. Mas, em compensação, ele caminhou super rápido. Ele caminhou com 11 meses, ele estava correndo pela casa. E ele foi falar mesmo aos quase 4 anos. Que desandou a falar. Mas Então, foi quando ele entrou na escola? Não, ele entrou na escola com 1 ano e meio. Entrou cedo. É. E vocês avaliaram, entenderam o que tinha? Chegou aí para uma fono? Sim, a gente foi para fono. Quando ele começou a falar, ele estava fazendo fono. E logo em seguida veio a pandemia. Em 2020. E aí, fono online, uma criança, ele tinha 5 anos na época. Fazer uma criança dessa idade parar impossível na frente de uma tela para fazer terapia. Não. Aí eu falei, olha, não vai dar. E eu também não sou profissional, eu não sei fazer isso. Ela, vamos trabalhar algumas formas. A gente dava as coisas muito de mão beijada no início para ele, né? E aí, isso prejudicou bastante. Mas ele seguiu falando, né? Hoje ele ainda tem ali o atraso no R. A gente segue fazendo algumas... não digo terapia, mas ele é consciente do atraso no R. Então, ele trabalha ele mesmo. Que coisa mais bonitinha de ver. Ontem a gente foi fazer um exame com uma fono. Não era uma audiometria, era um outro exame que a gente está fazendo. E ela, nossa, como ele tem consciência do R. Ele tenta falar. Sim, ele já se programa para falar de forma adequada. Para falar de forma adequada. E aí, veio a pandemia e a escola mandando um monte de tarefa, tendo aula online também. Ele estava numa educação infantil. E eu, gente, não tem como fazer. Eu tenho que trabalhar, tenho que cozinhar. Como é que eu vou dar aula para uma criança de 5, 6 anos? Impossível. Era totalmente impossível. Então, ali eu vi que houve um atraso muito grande. Era só eu e ele. Eu não tive auxílio, minha mãe passou por um processo de câncer bem na pandemia, então eu não tive auxílio. Era eu e ele, eu falei, gente, eu não consigo, eu tô surtando em casa. Tá causando briga em casa. Imagino. Né? Então, eu me sinto até culpada, de certa forma, por não ter ajudado ele nessa fase. Talvez ele fosse melhor. Hoje, ele tem um atraso, assim, ele lê muito devagarinho, ele tem que parar para conseguir ler uma palavra. Ele não consegue escrever direito ainda. Então, assim, a gente tá... Escrever, ele consegue. Se eu ditar as palavras, as letras, ele consegue. Mas escrever por conta própria... Assim, ele ainda não conseguiu fazer as ligações para conseguir, né? Exatamente. Então, a gente tá buscando. E isso surgiu da escola. Mas eu acho que surgiu um pouco tardio. Sim, no 3º ano já poderia ter sido visto anteriormente. Exatamente. Então, assim... Lá no início da nossa conversa, eu estava te falando, se eu tivesse conseguido atrasar um pouquinho o Antônio, 1 ano, o Antônio, ele pegou a data corte, né? Eu acho que esse corte aí a gente não estava gravando ainda. Ele pegou a data corte. Então, se a gente tivesse feito o Jardim B de novo, que foi o que eu tentei, talvez ele estivesse melhor. Infelizmente, né?
A Base Nacional Curricular prevê dessa forma que aconteça, né? A data corte é 31 de março, então aquela criança que nasceu 31 de março vai para o colégio, entra com 5 anos no primeiro ano. É muita crueldade com a infância dessa criança, no meu ponto de vista, né? Exatamente. Eu que sou alguém que acredito na importância do brincar na primeira infância. No brincar para sempre, mas principalmente na primeira infância. Porque é brincando que as crianças vão desenvolver todas as habilidades importantes para se desenvolverem adultos emocionalmente saudáveis e criativos, né? É só brincando que as crianças desenvolvem isso. Não é fazendo terapia, né? É brincando e é brincando com seus pares, é brincando com outras crianças. É, exatamente. Servi aqui pra gente um chazinho do Tea Shop, do Shopping Pontal. Muito Esse obrigada. daqui é o Snow Christmas. E ele é um chá rico em antioxidante. Ele é considerado o chá da beleza. Maravilhoso. Ele é, pra mim, ele tá no top 1. Muito bom. Mas, voltando, se quiser mais, fique à vontade pra se servir. Voltando ao nosso assunto, na escola. Quais são os maiores mitos sobre o desenvolvimento infantil que tu encontra no teu trabalho hoje? Na verdade, o que eu acredito... Eu não penso que as dificuldades têm a ver com o desenvolvimento infantil. A gente está vivendo, como né, a gente falou antes, um momento pós-isolamento social, pós-pandemia, enfim, onde a teoria do desenvolvimento vai ter que parar e repensar os marcos do desenvolvimento, porque as coisas estão acontecendo de um jeito diferente, né? Essa tua fala, assim, das crianças com dificuldades de atraso, para nós é muito claro, né? A nossa escola já existia também na pandemia, então foi muito claro as crianças que, nesse momento, assim, que é o ápice da brincadeira em conjunto, dos 2 anos e meio, né? Eles ficam conosco até os 6. Então, essas crianças que, neste momento, estavam em isolamento social, foram muito prejudicadas, né? Seja crianças que têm dificuldade de estar com seus pares, crianças com dificuldade em socializar, crianças com dificuldade de permanecer sentadas, né? Perfeito. E eles não aprenderam isso, Eles né? não aprenderam, né? E aí, a vida real que o mundo inteiro precisou do recurso das telas para ficar com seus filhos em casa. Exatamente. Né? A Clara entrou na pandemia com 1 ano e meio. O meu projeto de vida era que ela não usaria telas até os 2 anos. Era impossível. Na primeira semana, ela nunca tinha assistido TV, né? Na primeira semana, ela ficou fissurada pelo Baby Shark e tava tudo bem. Era o que a gente podia fazer, né? Eu precisava da conta da escola, o pai dela precisava trabalhar e era isso, né? A gente teve que usar as ferramentas que nós tínhamos. E eu precisava que ela ficasse quietinha para eu entrar em reunião online, para conversar com os pais sobre o que a gente ia fazer. Exatamente. Então, e isso a gente está vendo agora, né? Os frutos disso. Né? Com certeza. Crianças com dificuldade, a frustração, né? Ontem mesmo eu estava conversando com uma mãe da escola, que é a filhinha colega da Clara. E eu disse, né? Ó, na minha casa não existe YouTube, mas nem na TV. O meu também. Não existe. Assim, eu deixo ele assistir Netflix. YouTube, eu proibi, mas proibi de todos os jeitos. Porque tem muito isso do YouTube, né? Esses vídeos que não terminam, né? E vai numa sequência na outra e a criança entra num looping. O cérebro dela, né? Porque assim, ó, é só prazer. A criança só vai trocando. Comprar e querer e... Isso, e coisas... Exato. Então, assim, ó, é só looping, sabe? Então, é o que eu digo, assim, a gente pode entender, acho que o jeito mais claro de entender a frustração no momento atual. Eu sou de uma geração que a gente passava a manhã toda sentada no sofá para assistir um desenho que a gente gostava. E aí, às vezes, ainda era repetido. Eu sou dessa geração também. Pois é, então assim, ó, a gente aprendeu a frustração desde muito pequeno, porque, né, as casas não tinham controle remoto, a gente tinha que levantar do sofá e ir lá, trocar o botão, né, ou 12, ou SBT, né, era Globo ou SBT, e só... TV Globinho. Então, assim, a nossa geração é uma geração que, assim, a frustração, a gente viveu a frustração. Eles não. Agora, os nossos filhos, né, eles não sabem. O Antônio ganhou um celular, foi o maior erro. E eu sei que foi um erro. Ele ganhou um celular no Natal do ano... Acho que foi ano retrasado.
ou ano passado. Agora eu não lembro. Por quê? Porque eu e o pai dele somos separados, eu não falo com o pai dele, facilitaria minha comunicação com ele, e o celular teria tempo, onde só no meu celular poderia liberar o tempo dele. Com controle. Funciona, gente, funciona perfeitamente. O problema somos nós. Né? Ai, mãe, posso jogar mais um pouquinho? Eu tô trabalhando, pode? Sabe? Então, assim, deixa. Até que eu vi que foi demais. Não tinha YouTube no celular dele de jeito nenhum, era só os joguinhos dele. E, de certa forma, o joguinho trabalha um pouco. Sim, raciocínio lógico. Tem até um menino que eu tava vendo no final de semana. Quem vai ser um milionário? Uma coisa assim, do Luciano Huck. Eu nunca assisto essas coisas. E naquele dia, ele fazia pergunta pro menino. O menino tinha 18 anos, 17, 18 anos. E começou a fazer perguntas pro menino. E aí, ele respondeu qual é... Como é que era a pergunta? Qual é a pedra que se forma do fogo? Só sei que ele respondeu kryptonita. Ah, porque tem no jogo do Minecraft não sei o quê. Tu ficou surpresa. Poxa. Tu sabia? Nem eu sabia. E é um negócio que tem no jogo que meu filho joga. Mas eu tirei. Ele se comportou muito mal. Aconteceu uma coisa lá em casa. Eu tirei o celular dele e eu disse, agora tu só vai receber no final do ano teu celular de volta. E isso é uma coisa importante, né? A gente tem que cumprir os combinados. Gente, ele chutava a porta do quarto que eu tranquei o celular. Chutava. Ele não sabia o que fazer. A reação dele foi explosão. Né? Porque ele não sabe receber um não. Ele não sabe ser frustrado, né? Então... Mas isso, assim, ó, é geral, tá, Mari? Há um tempo atrás, quando a gente trabalha em escolas, eu costumo dizer que todas as pessoas que trabalham conosco têm que entender de infância, né? Porque as crianças vão passar pelo corredor e vai estar a pessoa da limpeza ali, e às vezes ela vai estar limpando, e aí acontece alguma coisa com aquela criança, essa pessoa precisa, né, conversar com essa criança, dizer para ela o que fazer, ou chamar outro adulto que ajude ela, enfim. E aí, entrou esse ano uma pessoa para trabalhar na escola, na limpeza, e ela tem uma menininha pequenininha, assim, que também não tá falando com 3 anos, quase 3 anos. E aí, a gente, né, ela perguntou para mim, para minha coordenadora, para Amanda, ai, gurias, olha só, tá acontecendo isso, né? E eu tô vendo, assim, que tá difícil, né? Ela não tá, a gente tenta, daí a gente treina com ela e não quer falar, tá? Eu disse, quanto tempo que ela fica olhando o celular por dia? O dia todo? E é isso, assim, acho que a gente tem informação, mas a gente não tem informação. E aí, eu falei com ela assim, tu vai ter que fazer um desmame disso, né? Porque a gente já viveu isso na escola e já conto sobre isso. E aí, ela me disse, assim, quando ela começou a tirar, ela disse, Rossana, parecia que ela estava tendo uma crise de abstinência de drogas. Mas é exatamente isso. Porque, na verdade, o celular, né, os desenhos, é prazer, né? É o que a gente muito falou parecido antes. com a sensação da cocaína. Sim, porque a cocaína é prazer, né? Diz que quando, né, as pessoas cheiram cocaína, elas se sentem as pessoas mais empoderadas do mundo. Então, e o celular o looping que o celular faz na tua cabeça, né, é isso. Então, enfim, e isso é outra coisa que eu, escola, e outras donas de escola que eu conheço estão vivendo nas suas escolas, né? A minha escola é uma escola que não tem TV. Não tem, aliás, a TV que tem é para as imagens, né, do controle interno de segurança da escola. Mas eu não tenho telas para as crianças assistirem, não tem tablet, não tem nada disso. E eu acredito, né, que as pessoas que procuram esse tipo de escola precisam entender que lá não teremos telas, né? E o que aconteceu? Ano passado nós tivemos, assim... Já vem acontecendo alguns, mas essa foi, assim... Mais marcante. Acho que a gente aprendeu um outro contexto cultural da atualidade, né? Essa criança, então, veio para nós na semana que ela completou 1 aninho. E essa criança chorava muito, 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 muito. Mas, assim... Né? Imagina, se eu tenho uma escola de 17 anos, tenho 42 anos, trabalho desde os meus 16 em escolas. Eu tô acostumada com choro, né? Tu nunca tinha visto uma criança Mas chorar nós tanto. nunca tínhamos visto daquela forma, assim, porque
muitas vezes a criança, nas adaptações a gente usa muito isso. A gente tem um pátio bem legal, então a gente vai pro pátio, as crianças, né? Balanço, pracinha, a gente tem um lago com peixes. As crianças vão, né? Ficando bem. Essa criança não ficava bem. Não ficava bem. E aí, assim, na entrevista com a mãe falou que ele gostava muito do Pocoyo, que o aniversário dele, inclusive, de um aninho, tinha sido do Pocoyo, porque, nossa, ele adorava o Pocoyo. Aí é o Pocoyo. Falei para as profs, eu disse, gurias, não mostrem a tela, coloquem só o som do Pocoyo no celular. E assim, Foi. Deu, passou. Ui. E aí, a gente chamou essa família e explicou para eles, olha só, né? A gente entende, tava só vocês dois com ele em casa, mas assim, não dá para ser assim, né? Isso não tá fazendo bem para ele. Essa criança só dormia ao som do Pocoyo. Nossa. Só, uma criança com um ano e uns dias, tá? Só dormia ao som do Pocoyo. Tá aí, o boneco do Pocoyo não resolvia. Não Era o resolvia. desenho. Naquele momento, não. Aí, né, isso é bom de tu poder trabalhar com pessoas que acreditam na importância da infância como eu, né? Uhum. Porque para trabalhar num lugar assim, as pessoas têm que comprar essa causa junto contigo. E aí, eu e a minha coordenadora, a gente chamou a prof, né? Assim, tipo, a gente não vai, né, ceder a isso. Mas a gente precisa fazer com que ele entenda que aqui pode ser melhor que o Pocoyo, né? E aí, a gente tem as estantezinhas de brinquedo, assim, que são na altura das crianças. A gente colocou, assim, no primeiro nível, assim, do ladinho dele. Daí a gente colocava ali a telinha do celular, né, pra ele ali olhar o Pocoyo. Aí, daí a gente montava uma estratégia de uma proposta para ele com, enfim, materialidades diferentes, né? Mesa de experimentação, para que ele tivesse interesse em alguma coisa. E aí, daqui a pouco, a gente via, ele já não estava mais olhando o celular. Aí, a gente subia um andar. E aí, a gente foi subindo até que a gente não precisou mais da tela, ele ficava só com o som. E em uma semana, a gente conseguiu desmamar essa criança do celular. Só que aí ele foi para casa no final de semana e voltou na segunda. Ai, meu Deus. E aí, de novo, eu chamei esses pais e disse assim, olha só, se vocês querem, né, ficar numa escola onde não tem tela, vocês vão ter que ser como nós, né? Não dá para chegar final de semana vocês ficarem em casa. Vocês vão ter que chegar final de semana e vão ter que ir pra pracinha, vão ter que brincar. Porque aqui as nossas crianças vêm pra escola para aprender, mas para brincar. Ai, eu sou muito a favor do brincar. O Antônio, ele é muito imaturo ainda. E ele gosta de brincar. Que bom. Brincar. E é uma coisa assim, as brincadeiras do Antônio eu vejo que são totalmente diferentes das dos colegas dele. Os colegas dele têm quase um ano de diferença. Falei isso em um outro podcast. Alguns já fizeram o 9 ali no corte, em março. Sim, os de abril ali, né? Isso aí. Já fizeram 9. E ele vai fazer 9 só em fevereiro. É muita diferença, né? E ele fala, tem uma coisa... Uma vez, há tempo atrás, ele chegou em casa, ele tinha toda a patrulha canina. Todos os brinquedos. Ele sempre foi ganhando... Em cada evento que tinha, assim, Natal ganhava um, aniversário ganhava Páscoa. A gente não dava chocolate, a gente dava um brinquedo da patrulha, que era o que ele amava. E chegou um dia em casa, ele pegou... E tirou todos os bichos, brinquedos da patrulha e jogou dentro de uma sacola. Mãe, tira isso do meu quarto. Achei estranho. E eu falei, por que tá acontecendo? Eu não vou nunca mais brincar com a patrulha. Tadinho. Porque meus colegas falam que quem brinca com a patrulha é bebê. E eu falei, olha só, vou te contar um segredo. Ninguém precisa saber que tu brinca com a patrulha. Tu tá na tua casa, eles não estão te vendo. É só tu não contar. E tu não vai estar mentindo, é só tu dizer, não. Eu não brinco. Sabe que a Clara fez 6 anos agora em outubro e aconteceu uma coisa muito engraçada. Até ela disse, mãe, tu tem que falar que eu sou muito importante, tá? Quando eu falei pra ela que eu ia vir fazer um podcast, tu tem que falar que tu tem uma filha e que ela é muito importante. Ai, que coisa Sim, ela é muito importante. E aí, ela, um pouquinho antes dela fazer 6 anos, ela tem uma prima que vai fazer 8. E a prima dela disse pra ela assim, Clara, tu vai ver agora, tu vai fazer 6 anos e tu não vai mais ter tanta vontade de brincar de boneca.
E ela, na verdade, ela não me disse, né? Ela tava, assim, incomodada, ela tava sem paciência, grosseira comigo, com o pai dela. Eu disse, o que essa guria tem? Eu disse, ó, Clara, o que tá acontecendo, sabe? Por que tu tá desse jeito? Tu tá falando com o papai e com a mamãe desse jeito? O que te aconteceu? Explica que eu vou te ajudar. Começou a chorar. Mãe. Ela é muito dramática, né? Ai, que nem um Antônio. Mãe, é que assim, ó, a Manu me disse que agora eu vou fazer 6 anos e eu vou perder a vontade de brincar com as minhas bonecas. Só que eu ainda amo a Frida, que é a boneca favorita dela. Eu ainda amo brincar com a Frida. Eu ainda amo brincar. Daí foi falando o nome. Eu disse, Clara, isso aconteceu com a Manu. Só vai acontecer contigo se tu quiser. Se tu quiser parar de brincar. Exatamente. Mas assim, e como é importante isso, né, Mari? A gente poder validar os nossos filhos, né? Não, e aí eu peguei e disse assim pra ele, não vou tirar. Coloca todos esses brinquedos na tua gaveta. Isso foi, eu acho que uns 2 anos atrás. Ele brinca com os brinquedos da patrulha até hoje. Ele leva pro banho. Às vezes a gente tem uma banheira, ele pede, mãe, posso tomar banho de banheira? Ele pega toda a patrulha canina e joga dentro da banheira. Ele leva pra praia. Ele brinca na sala. Agora, ele deixa, mãe, posso deixar todos os meus carrinhos da patrulha na sala? Eu não gosto de bagunça com brinquedo, assim. Eu falo, tá, deixa, mas depois tu arruma. Não, depois eu arrumo. Eu vou pra escola, depois eu vou continuar brincando. Ele é feliz com aqueles brinquedos da patrulha. Desde 1 aninho, ele é apaixonado pela patrulha. E tá tudo bem, né? Fala, filho, tu tem que brincar. Criança tem que ser criança. Exatamente. E claro, acho que também faz parte da infância as crianças quererem brincar de ser adultos. É importante, né? Tem no meu, até compartilhei no Dia dos Professores no meu Instagram, a Clara brincando que ela era a diretora da escola e como se ela estivesse fazendo uma reunião online com as professoras. E aí ela fala, assim, várias coisinhas, assim, e daí eu usei no Dia dos Professores esse vídeo porque eu pensei assim, nossa, olha que simbólico uma criança, né, elogiando as professoras, né? Ela dizia assim, porque a Prof. Maia e a Prof. Márcia, quando nós estávamos na Itália, que eu e minha coordenadora fomos fazer um curso em Reggio Emília, elas cuidaram muito bem da nossa escola. Ai, que coisa mais querida! E que, claro, né, era o que ela escutava eu falando, assim, que eu tava feliz, que tinha dado tudo certo, mesmo com aquela enchente horrorosa. E enfim, assim, então, o quanto é importante essa modelagem para as crianças, né? Eles terem adultos que inspiram eles a serem, né, para quando crescerem, serem adultos assim. Porque todos nós, na nossa infância, tivemos adultos que nos marcaram, que nos modelaram. E eu brinco, eu lembro, eu criança, assim, sempre brincando de prof e me inspirando nas minhas professoras, né? Eu fui bailarina por muito tempo, então, assim, eu sempre brincava que eu era uma das minhas profs do balé, ou que eu era uma das profs da minha escola. Porque esse modelo, né, que é isso que as crianças gostam de ser iguais aos adultos. Exatamente, exatamente. Isso também é importante. E daí eu também penso isso não só na profissão, mas as pessoas que nós somos, né? É tão bom quando a gente pode, né? Eu dizia que eu já era muito feliz convivendo com as crianças da minha escola, mas quando eu tive a minha criança, né? Quando eu tive a Clara, acho que, né, muitas mães, porque eu abri a escola, eu tinha 25 anos. Né? Então, E foi bem difícil, né? Porque as pessoas julgam, né? E assim, se tu tem só 25 anos, tá, tu tem formação, mas tu não tem filhos, como é que tu vai cuidar do meu filho? Né? E aí eu era maluca, né? Nesse momento da minha vida, assim, ó, eu enlouqueci, assim, e acabei com a minha vida pessoal pra fazer a minha vida profissional acontecer. E para isso, assim, eu lembro que naquela época a gente assistia TV aberta, né? E aí eu assistia muito o Discovery Home and Health para olhar hora de parto, os primeiros 100 dias do bebê, porque eu precisava conversar com essas pessoas sobre isso. Eu precisava entender. Eu precisava entender. Bom, eu não tinha vivido um parto ainda, mas eu tinha que entender o que era entrar em trabalho de parto, o que era uma cesariana, por que umas mulheres conseguiam amamentar e outras não. Né? Eu precisava de propriedade para poder escutar o que elas tinham para me dizer. Então, assim, eu devorava esse assunto, assim, em livros. Naquela época, eu me lembro que tinha muitos documentários sobre isso. Mas não, o que a gente estava falando? Dei uma volta agora. A gente estava falando da criança ser criança.
A gente tava falando aqui. E aí eu, então, né, muitas pessoas, eu sei que eu perdi muitos clientes por não ser mãe naquele momento, né? Sim. Mas eu também acreditava que eu precisava ter o momento certo para ter minha filha, porque a escola demandava muito, né? Ter uma escola é uma responsabilidade Sim, muito grande, né? gigante. Tu é responsável civilmente por 65 crianças que estão sobre o teu espaço, né? Hoje? Antes da pandemia eu tinha 80, mas agora a gente tem 65. Então, assim, tu é responsável civilmente pelo bem-estar delas. É muita criança, né? Esses tempos eu parei. Sabe que... Eu vou te contar uma coisa que ninguém das redes sociais sabe. Eu nunca tinha contado, eu acho que eu nunca falei nada sobre isso. Eu trabalhei como educadora assistente. Olha, onde que tu trabalhou? Eu trabalhei na Tartaruguinha Verde. Aham. Eu sempre fui apaixonada por crianças. Sempre. Sempre foi a minha paixão. E assim, eu brincava de boneca, levava a boneca pra cima e pra baixo. E eu sempre fui apaixonada pelo assunto maternidade. Tanto que eu fui mãe super cedo, né? Com que idade tu foi mãe? Fui mãe com 19 anos. Eu fui mãe com 19 anos. E depois que eu fui mãe, eu comecei a ver que eu poderia ajudar as outras mulheres. Foi aí que eu comecei a falar com este público. Inicialmente, as pessoas não colocam, uma mãe de 19 anos não vai conseguir criar o filho, né? Mesma coisa que tu na escola. É, o preconceito, né? Tem o preconceito. E hoje, graças a Deus, o meu filho tá aí. Mas, assim, é uma coisa que eu tava pensando. Uma professora, muitas vezes tem uma, não tem, às vezes não tem assistente em algumas escolas, né? Cuida de 15 crianças? Pela nova base, se eu não me engano, a partir dos 5 anos, pode ser um adulto para 25 crianças. Gente, uma mãe não consegue cuidar de 25 crianças. Agora uma professora consegue. E as mães ainda julgam Mas as aí, professoras Mari, muitas vezes. Eu vou te dizer, por que uma escola funciona tão bem? Porque a gente tem processos e rotina. E a gente não consegue fazer isso na nossa casa. A não ser que tu seja assim, né? Essas pessoas mega organizadas, tem gente que consegue. Mas assim, na minha vida pessoal, a gente tem rotinas da nossa casa para facilitar o nosso dia a dia. Mas a gente não tem, assim, processos de funcionamento diferente da escola. Se eu não tiver processos e rotinas claras, não tem como cuidar. Não tem, vai ser né? Uma loucura. Vai ser uma loucura. Mas também as crianças, elas acabam obedecendo pessoas que não são da família mais, né? Mas era o que tu estava falando a respeito do teu filho, que posso estar enganada, tá? Mas eu acredito que não deve ser Todd. Eu acredito também, mas está entre as minhas possibilidades. Porque os nossos filhos, eles são conosco que eles não podem ser com ninguém. Porque só nós vamos aguentar. E a gente vai estar ali no dia seguinte, né? Exatamente. Ele não vai perder o teu amor, não importa o que ele faça pra ti, né? E isso é amor incondicional, né? Essa é a teoria mais linda que existe do Winnicott. Isso é amor incondicional. Os pais seguirão amando seus filhos. Claro, a não ser que, né, a pessoa tenha um transtorno de personalidade, enfim, a gente sabe que também a gente tá vivendo um momento de muitas doenças e que muitas vezes os adultos se perdem, né? Sim. Mas, né, e aquela frasezinha, assim, né, que os avós, os dindos adoram, os tios, os dindos não, né, os dindos geralmente não, mas os avós adoram dizer assim, ai, ele tava ótimo até tu chegar. Não é assim? Como tem gente que gosta de falar isso pra gente? Mas assim, a gente tem que entender que ali, ó, a criança tava dando conta da frustração dela, sabe? Ela tava ali se aguentando. Chegou a mãe, tipo, é isso aí, sabe? Porque é a mãe que vai aguentar todo o chilique que ele ficou se segurando pra não ter. Porque ele não sabe se a avó vai aguentar esse chilique. Ele não sabe se a professora vai aguentar esse chilique. Mas a mãe vai. Então, isso assim, né? Quando as pessoas... Esse discurso aí que eu acho horroroso de... ele tava ótimo até tu chegar. Não falem isso, sabe? É verdade. É verdade. Não falem isso, né? E que bom, eu acho que quando o teu filho tem um chilique na tua frente, que bom que ele sabe que tu vai conseguir acolher, que tu vai conseguir dar conta, né? Aproveitando um gancho, que conselho tu daria para famílias que estão passando por momentos de estresse ou crises que podem afetar as crianças? Olha, a vida real é que os nossos filhos são as nossas esponjas. Se a gente tá passando por um turbilhão, eu sinto muito. E isso acontece comigo também. A minha filha também.
né? Quando ela tá, né, lá assim, eu digo que ela tá com a macaca, né? Acordou com a macaca essa semana. Eu sei que eu também tô com alguma coisa, né? E aí eu tenho que ir pra minha terapia tentar ver o que das minhas coisas tá respingando na minha filha, né? O que a gente pode fazer? E isso eu acho muito importante, né? Justamente por eu ter uma escola e fico feliz, né, de ter feito psicologia e ser dona de escola, eu acho que isso te dá um know-how muito diferente, assim, né? Te dá ferramentas, né? Pra tu saber lidar, né? Com os adultos e com as crianças, né? E entender sobre o que está acontecendo. E aí eu vou te dizer assim, ó, durante esses anos todos, eu sou psicóloga, então eu não fiz pedagogia, então de teorias educacionais eu estudo muito ainda porque eu não fiz faculdade. Mas o que eu entendi, assim, né? Que as teorias da aprendizagem, elas falam muito da importância da gente narrar para as crianças o que acontece, né? Tanto porque isso vai trazer para a criança rotina, a criança vai se centralizar. Uhum. E foi muito engraçado, assim, porque quando a Clara nasceu, a gente estava super estudando lá na escola Reggio Emilia e Pichler. E eles são teorias que nasceram no pós-guerra, né? Uhum. E nessas teorias, como muitas crianças, principalmente em Pichler, foram crianças que ficaram órfãos dos pais, os cuidadores, então, eram treinados para sempre dizer tudo para as crianças o que estava acontecendo, né? Desde recém-nascidos. E a gente fez muito isso com a minha filha, né? Eu lembro de quando foi uma cesariana marcada, e quando ela saiu da minha barriga, eu disse pro pai dela assim, olha só, quando ela sair da minha barriga e ela for lá pro aquário contigo, tu vai nomear tudo para ela que tá acontecendo. Tu vai dizer, olha só, o banho vai ser assim. Quando elas forem dar a vitamina K lá, a injeçãozinha aquela, tu vai dizer que vai ser uma picadinha, que vai doer. Porque eu já conversava com ela na barriga. Então agora... Ela entende. Exatamente. E assim, eu, né... tive um pouco de sorte, talvez, por saber que a maternidade não era esse mumuzinho aí que todo mundo diz, né? Então, assim, eu tava preparada pra... Eu queria ter um bebê, né? Eu já tinha tido 2 perdas gestacionais, então, assim, só que eu queria ter um bebê. E quando a Clara nasceu, eu tava preparada, assim, acreditava ao menos que tava preparada para que desse e viesse. E realmente, assim, foi fácil ser mãe dela, uma criança que dormiu bem e tudo. Mas eu acho que muito por eu já ter convivido com tantas mães, por ter escutado tantas histórias, né? E até esse ano, no Dia das Mães, na comemoração lá da escola, eu falei sobre isso. Que isso, né, ter acompanhado tantas maternidades, tantas maternagens, fez com que eu fosse a Rossana, mãe da Clara, que eu sou hoje, né? Eu tenho certeza... Que tu consegue pesar também, né, Rô? O que é o certo e o que é errado. Porque tu já viu muita coisa certa e muita coisa errada. E aí tu acaba copiando o certo. Sim, por exemplo, tá? Um exemplo que... Tipo, eu não deixei a Clara escolher as roupas dela. Aliás, até hoje, ela não pode chegar no guarda-roupa dela e dizer assim, eu quero usar isso. Porque se eu deixar, ela vai querer ir todos os dias de cropped pra escola, porque, né, agora as meninas de 6 anos usam cropped, né? Ou então ela vai querer ir todos os dias com a bota de chuva dela, que ela ama. Que eu acho um absurdo a questão do cropped, né? Enfim. E então, o que eu dou opções pra ela, tu pode ir com essa ou com essa. Mas assim, ela escolheu o guarda-roupa, ela não tem maturidade para que hoje tá abafado em Porto Alegre e ela precisa com uma roupa mais fresca. Ela não tem maturidade, ela não entende ainda disso, né? Então, e nesses anos de escola, assim, ó, o que a gente já recebeu fazendo 5 graus em Porto Alegre, criança de pijama, que os pais não conseguiram colocar roupa, ou tá fazendo 40 graus e a criança já tá com... uma frieira no pé porque ela não tira a bota de chuva. Sim. Né? São aquelas autorizações... Mas tem uma palavra pra isso, né? Acho que é um tipo de autonomia que a criança não tem maturidade ainda pra assumir. Mas o Antônio com 9 anos não tem ainda. Eles... Eu não deixo ele escolher. Eu vou lá, escolho, ó, coloca. Eles não têm maturidade. Claro, a autonomia das crianças, eu não tô dizendo que não é importante. Na minha escola, a gente tem um refeitório onde as crianças escolhem o que elas comem. A gente tem uma combinação que no prato são 3 cores, mas são eles que escolhem e eles que se servem, não é a prof.
Então, assim, a autonomia é primordial para te desenvolver uma criança competente, Com sem certeza. sombra de dúvidas. Com Só certeza. que precisa ser uma autonomia que tu faça a criança pensar, porque é imaturo do adulto dizer para a criança, escolhe com um guarda-roupa que tem 100 peças dentro. Claro, com certeza. Então, enfim, mas a tua pergunta era o que para pais, né, que estão passando por crise, como proteger as crianças, né? Dificuldades vão acontecer, essa criança vai reproduzir, vai ter alguns sintomas sobre isso, né? Ou ela vai estar mais agitada, ou ela vai bater nos colegas, ou ela vai estar sem paciência. E aí, a importância da gente poder sentar com as crianças e conversar. E não conversar que nem bebês, né? E não conversar que nem bebês. Porque elas entendem. Apesar de serem crianças... Elas entendem e elas vão... E aí também nós adultos, a gente precisa ter uma consciência do que pode ser dito para essa criança, né? Claro. A gente, né, há um tempo atrás, passou por um acidente de carro muito grave mesmo. E foi horrível, porque tava eu, meu pai e 3 crianças da minha família, né? A Clara e meus 2 sobrinhos. Graças a Deus não aconteceu nada conosco. Eu me lesionei, meu pai, mas as crianças, nada. E aquele momento ali foi um momento muito difícil para nós, porque a gente não morreu porque não era a nossa hora. E o quanto aquilo precisou ser falado com as crianças, né? Precisava escutar o que elas tinham a dizer. E precisava, nós adultos, dizer o que tinha acontecido de fato, né? Que um carro tinha passado na nossa frente, ele não, por um erro, que a gente não sabia, porque a gente não conhece a pessoa. Mas essas coisas acontecem e que elas podem terminar bem, né? E aí, ali na nossa família, quando isso aconteceu, por muito tempo, as crianças, né, brincaram de acidentes. Porque era o jeito deles de elaborar o que estava acontecendo, né? Agora, uma outra pessoa também, assim, das relações da família, né? Um adulto morreu de câncer. E aí, esses dias, estava a minha sobrinha e a Clara brincando de Barbie. E aí, a minha sobrinha disse assim, esse é o pai, mas o pai vai morrer de câncer, tá? Porque é importante, as crianças precisam elaborar. Entender da forma deles. Como que as crianças elaboram brincando, né? E uma outra coisa que eu percebi, eu nunca tinha percebido, mas eu percebi essa semana, quando eu fui na médica com o Antônio fazer o exame, que eu comentei antes, ela me disse, nossa, como as palavras dele são robustas. São palavras que eu não escuto crianças falarem. E eu falei, a gente conversa bastante em casa. E ela, então, é isso aí. O conversar também trabalha a linguagem deles, né? Claro, é básico, né? Como é que as crianças vão aprender a falar? Falando, com os adultos, conversando com elas. Exatamente. Né? Mas isso aí, já vários momentos crianças com dificuldade falam, né? E aí a nossa conduta é sempre, chama os pais para conversar, vamos escutar essa família, vamos entender. Pois é, eu não falo muito com ele. E como é que tu quer que ele fale? Né? Os pais precisam falar com as crianças. E não é isso que tu disse, não é falar conversa de criança. Essa criança, ela é um sujeito, né? Tu pode pedir a opinião dela sobre coisas que crianças podem opinar. Não é dizer... E aí os adultos confundem muito as coisas. Primeiro, a gente sempre sabe o que é melhor para as nossas crianças. Nós somos pais. Nós somos pais e temos autoridade para dizer o que é melhor para os nossos filhos. Se o Antônio quiser subir nessa estante, tu vai dizer para ele, olha só, não dá. Eu sei que é super legal, ela deve ser super desafiadora, subir numa estante assim que, né, dá para fazer quase um trepa-trepa. Só que assim, se ela cair em cima de ti, o problema vai ser gigante. Sim. Né? E é isso que os adultos precisam entender, que tem coisas que é não e não. Eu não vou deixar ele subir e permitir com que ele caia e se machuque. Porque eu sou adulta e eu sei que isso não vai ser bom, né? Um acidente desses pode ser grave. Essa estante pesando sobre o corpo da criança, ela pode fraturar um membro. Então, é isso que a gente tem que ter claro. É diferente tu perguntar pra criança assim, tu quer ir na pracinha hoje? É diferente, né? Vamos na pracinha hoje, ou tu quer ir na pracinha ou tu quer ir dar uma volta na quadra? É diferente. Mas aí, por exemplo, isso eu acho que aconteceu comigo. E acontece. Antônio, tu quer comer arroz ou tu quer comer massa? Tu acha, o que tu acha dessas, assim, conversas
oferecendo Mari, mas opção. eu vou te perguntar uma coisa. A tua casa é restaurante, assim, na minha casa não tem essa opção. Ou vai ter arroz ou vai ter Não, massa, sabe? ou um ou o outro. No caso, assim, normalmente eu sempre faço na hora ali. Aham. Vou fazer a comida pro Antônio. Antônio, tu prefere comer hoje arroz ou massa? Tá. Eu costumo Tá, tu dá ofertar a essa... Tá, mas opção, pensa comigo, tá? Não é tão melhor pra ti quando alguém te convida só, tá pronto, vem comer? Sim. Mas é que por que eu faço isso não dando justificativo? O Antônio é uma criança que não come bem. Isso é outro mal do momento, né? A alimentação. É uma criança que Alimentação. não come bem. Não é que não coma bem, ele come carne, peixe, frango, arroz, massa, feijão, Nesse momento tá comendo lentilha. super bem, porque a gente tem criança que come só arroz. Não, ele come bem. Agora, o que falta é legumes, verdura, fruta. Esses faltam. Agora, o básico, ele tem e ele come todos os dias. Agora, aí, então, assim, mãe, eu quero um frango com... Ele chega muitas vezes, ele já vem jantado da escola, mas ele chega com fome e eu tenho que fazer comida. Eu não deixo comida pronta, porque pra mim, só eu almoço em casa, então acaba nunca tendo, sabe? Eu falo, Antônio, o que tu quer comer? Me dá uma sugestão, sabe? Então eu peço a sugestão pra fazer, porque muitas vezes também eu não tenho muita ideia do que comer. Então é mais por conta disso que eu pergunto, sabe? Mas eu concordo com o teu pensamento, que é muito mais fácil a gente receber, a gente ser convidado. E daqui a pouco ele começar numas assim, eu quero só, né? Sim. Só massa. Acho que quando a gente dá essa sugestão, deixa pra criança escolher, que é aquilo, ele não sabe o que é melhor pra ele. Ele não sabe que se comer massa todos os dias, isso não é legal. É importante pra ele ter carboidratos diferentes, né? Sim. E que isso quem tem que decidir somos nós adultos. Com certeza. Só que é isso, né? Acho que, Mari, a gente vive nessa pegadinha, né, do mundo moderno. Que é isso, tu tem que cuidar do teu filho, tu tem que cuidar da casa, tu tem que pensar nas coisas do teu business, né? A gente tem que o tempo todo pensar em tudo. É uma chatice que vive se falando do trabalho oculto da mulher. Sim, acho que já tá todo mundo cansada disso, mas não muda. Não, mas é isso aí, né? É isso aí. A gente tem o trabalho oculto. O trabalho é o tempo todo, assim, a nossa cabeça não para nunca, né? São 1000 demandas e a rede social veio para facilitar, mas veio para piorar, porque a gente tem mais uma demanda para dar conta. E é uma coisa que a gente se compara muito com as outras mulheres, né? Com a maternidade perfeita que tem nas redes sociais. Mas acho que aí eu tive a vantagem de saber que isso não existe, né? Sim, exatamente. Mas tem mulheres muitas. Que não tem. E isso é uma coisa... não tem essa... Como eu sou psicóloga, eu sempre faço uma entrevista de anamnese pra gente entender que criança é essa que tá chegando lá no Aprendendo a Crescer. E isso é algo que eu escuto muito, assim, a frustração das mulheres porque não tiveram o parto do jeito que sonharam, porque não amamentaram do jeito que sonharam. E eu costumo dizer assim, e quem trabalha comigo sabe, eu acredito sempre que a gente pode ver a outra metade do copo como mais cheia, né? E que nós somos sempre o melhor que a gente pode ser. Sim. Né? A gente sempre vai dar o nosso melhor pro nosso filho. E assim, tu não é mais mãe porque tu deu mamar no peito, ou tu é menos mãe porque tu não entrou em trabalho de parto. Sabe? Acho que essa comparação, e aí eu acho a crueldade do universo feminino, né? De que parece às vezes que aquelas pessoas que conseguiram isso são secretamente cruéis com aquelas que não conseguiram, sabe? Sim. Então, é isso, assim, né? Esses dias eu vi uma mãe que tá com pouco leite, mas que se esforça para dar mamar, porque lá na escola a gente faz questão que as mães que podem ir até lá amamentar seus bebês, né, vão até a escola. E aí eu vi, assim, que ela, né, era um dia que ela não conseguia entregar muito leite e tal, e aí eu vi que no final do dia ela tentou dar mamar, assim, o nenê ficou pouco no peito dela e tal. Daí eu vi que ela saiu, assim, meio quieta. Daí eu mandei uma mensagenzinha, né, no WhatsApp pra ela. Disse, olha só, eu só quero te dizer que eu também já passei por isso, né? Que eu sei que a gente se frustra quando a gente acha que o nosso não tá mais dando conta e que daqui a pouco o melhor pro nosso filho não é isso. E tá tudo bem. Tu fez tudo que tu podia, né? Então, eu penso isso, assim, né? Que a gente
a gente precisa tomar esse cuidado nas nossas relações e com as pessoas, porque a vida por si só já é pesada o suficiente, a maternidade também é muito pesada, né? Educar uma criança, ser responsável por uma criança no mundo, para quem um peso. entende essa situação de verdade, né? E compra isso como algo muito importante, é algo muito pesado. É verdade. Ainda mais nesse momento que a gente tá vivendo, assim, que tipo... Esses dias eu escutei uma coisa e disse assim, meu Deus, né? Tipo, é muita negligência aí com as crianças pra pracinha, porque tá muito perigoso. Tá, e aí? E aí as nossas crianças vão ser privadas de ir pra praça? Bom, talvez tu possa escolher lugares da cidade que tu acredita que é um pouco mais em paz, né? Exatamente. Tu não precisa ir pra pracinha e ficar o tempo todo no celular, chamando atenção no momento que a gente sabe que as pessoas roubam o celular e tal. Mas tu vai privar o teu filho de ir pra praça porque tu acha que isso é perigoso? Gente... Não, né? Hoje em dia as crianças estão sendo privadas de muitas coisas, né, Rô? Inclusive, o Antônio quebrou os... Eu sempre trago o Antônio porque ele é meu... Sim, né, é meu o teu exemplo. E aí eu digo assim... Hoje em dia tu não vê crianças quebrando os braços, as pernas, os dedos. Mas vai porque pra elas estão sendo pracinha. privadas disso. Elas estão sendo privadas de brincar. De brincar. Mas, Mari, assim, ó, domingo ainda, nós estávamos na pracinha, assim, tem uma pracinha ali perto da nossa casa, que a gente adora. E a gente tava na pracinha e eu fiquei muito chocada. O menininho devia ter uns 2 anos, assim, ó. Ele já caminhava super bem, mas o pai, assim, ó, ainda trazia Deixa cair. Deixa cair, sabe? O Antônio caía, eu olhava, minha mãe saía correndo, eu falei, não. Deixa. Se ele se machucou, ele vai vir aqui. E isso é algo muito interessante, porque a minha escola, ela tem uma parte que é saibro, uma parte que é grama, uma parte que é pedra-ferro e uma parte que é o pátio coberto, com aquele piso emborrachado, perfeito, que, né, ninguém se machuca. E muitas famílias que visitam a escola perguntam, e esse pátio, assim, com o saibro, as crianças não se machucam? Não. Dá uma raladinha. Né? O que é um ralado? Tá aí essa pedra, ferro no chão, e se eles caem de cabeça, olha, né? Eu vou te dizer, a gente tá nessa casa, já vai fazer 10 anos agora, em fevereiro, nunca, uma criança até hoje caiu na pedra ferro que fez um galo. Tá, mas um galo? Mas é um galo. É um galo, sabe? A escola me liga, esses tempos o Antônio bateu contra um colega, a escola me ligou, ele tá passando mal? Não. Então por que vocês me ligaram? Mas tu tem noção que tem criança que, se é mordida, os pais enlouquecem? Eu sei. Sim, eu tenho noção porque tinha um colega do Antônio que mordia e a mãe já surtava porque a gente falava alguma coisa. Olha, uma vez o Antônio chegou mordido, o Antônio nunca mordeu, graças a Deus. A minha filha mordeu a escola inteira. Ele nunca mordeu. E eu cheguei assim pra mãe e falei, olha só, eu não vou... Pra mim, tanto faz, o Antônio que me contou. Eu só tô vindo te trazer, mas tá tudo bem. Tá tudo bem, é normal, né? Talvez seja alguma coisa que esteja acontecendo em casa. Muitas vezes a mordida é alguma coisa. Mas também eles estão na fase oral. Eles estão na fase oral e as crianças mordem única e exclusivamente porque elas sentem aquela coisa que a gente chama de gana. Exatamente. E eles eram melhores amigos. Os dois eram grudados, unha e carne um com o outro. Eu falei, tá tudo bem. Não te apavora. Porque a outra mãe, ele mordeu, não sei o que, fez um escândalo. Eu falei, eu não vou fazer um escândalo. Mas infelizmente... Né? E é isso, assim, tem famílias, assim, que se a gente chegasse pra contar só lá no final do dia, né, que a criança se machucou, claro, existem quedas e quedas, Exatamente, né? Exatamente. Essa do galo, assim, e era um menino grande, esse que caiu já tinha 5 anos, sabe? E caiu, ele disse, eu que tropecei no meu próprio pé, sabe? Tá tudo bem. E tá tudo bem, e faz parte, né, ter um galo, ter um joelho ralado. Até ter um braço quebrado. Até ter um braço quebrado, né? A nossa geração é uma geração que quase todo mundo tinha o supercílio ralado. O Antônio quebrou o ponto. cotovelo agora. Ninguém da turma dele quebrou um braço. Eu falei, gente, sabe? Eu falo, Antônio, vai subir na árvore, vai brincar, vai. As crianças hoje em dia não fazem mais isso. E daí também tem isso, né? Assim como as crianças, na maioria dos seus condomínios, vivem em ambientes assépticos, com piso, com playground de plástico, né? Que é esterilizado quase.
Não vão nas praças, né? Quando vão na praça do clube, né? E se a escola não proporcionar isso, essas crianças não terão. Exatamente. Então, isso eu acho algo bem preocupante, né? E a nossa escola, a gente costuma dizer assim, quando as pessoas falam sobre isso, mas vocês não vão botar grama sintética aqui? Não. Porque a gente acredita que é importante as nossas crianças se sujarem, né? E a gente tem uma frase que a gente adora, que eu devia patentear essa frase. Crianças são laváveis. Né? Exatamente. Criança, tu dá banho e ela fica limpinha de novo, né? Deixa-se sujar. Então, as famílias que estão conosco compram essa ideia e tá tudo bem. Mas muitas pessoas que nos visitam ficam muito incomodadas, assim, porque acham que o pátio que tem saibro, que tem pedra, que tem árvore e, sabe? É isso. Mas é que eu também entendo que a minha escola é para quem quer uma infância assim, né? Perfeito. Não é para todas aquelas famílias. Se ela não gostar, tem outra escola. Aquelas famílias que querem que a criança volte limpinha para casa, tem que ir para uma escola que tem brinquedo de plástico. Tem algumas escolas que dão até banho. Sim, tem algumas escolas que dão banho. A gente dá banho de mangueira de vez em quando. Exatamente. Mas, assim, se acontece uma coisa, né? Exatamente. Se a criança... vomitou, né? Fez um cocô gigantesco. Mas não, banho, a gente... Gente, a gente tá chegando no final. Mas antes, eu tenho aqui os nossos patrocínios, os nossos apoiadores que estão sempre conosco e mandaram presentes pra ti. Ai, que amor! A Maxi, ela é uma loja, uma marca que tem aqui em Porto Alegre. A Maxi Porto Alegre, por favor. Ai, que amor, eu me ela senti muito lisonjeada. Todos os nossos convidados são semijoias maravilhosas, folhadas. E ela, inclusive, ajuda mulheres a empreender. Adorei, muito obrigada, Maxi. Acessórios, amei. De nada. Obrigada, nós temos aqui Mari. os Estúdios Combo, onde a sua ideia também pode sair do papel, assim como o podcast Mãe Pode Tudo. Venha gravar aqui nos Estúdios Combo. E, além disso, os Estúdios Combo vocês conseguem fazer fotos, fazer vídeos, eventos, tudo. E o pessoal daqui é incrível. E nós temos também a Mustela. Gente, a Mustela, não tem mãe que não ame a marca Mustela. A Mustela é maravilhosa. Não, e esse kit aqui é demais. A gente tem o kit Travel já, mas né, já tive que completar ele, que já terminou. Esse kit é maravilhoso. Nesse kit vem o creme e vem também o gel lavante. É maravilhoso. Ai, gente, assim, ó, tô muito feliz, muito lisonjeada. E pensa se a Clara já tava se achando que ela era importante, né? Agora ela vai se achar ainda mais. Agora ela vai saber que ela é importante mesmo. A Clara vai adorar. Inclusive, eu uso comigo muitas vezes. Assim, quando eu sou muito alérgica. E os materiais... Os ingredientes da Mustela, eles são delicados. São muito cheirosos, né? Eu adoro. O cheiro de Mustela é muito bom. Eu adoro. Ai, adorei. Ai, que bom. Eu adorei o nosso bate-papo. Eu acho que, muito legal. A gente teria muito o que falar ainda, né? Mas a gente tá chegando no final. A gente já extrapolou o nosso horário. Mas é que foi bom conversar. Eu queria muito te agradecer. Tu tem quer deixar um arroba aqui, o da tua escola, ou o teu, caso alguém queira entrar em contato contigo. E eu também queria que tu deixasse uma mensagem para os pais aí que estão enfrentando algum desafio, estão procurando uma escola, uma mensagem para o pessoal que vai nos assistir. Tá, então eu vou dizer o que eu digo para as minhas amigas quando elas, né, não moram perto da minha escola e estão procurando uma escola para os seus filhos. Acho que a gente tem que ter em mente que quando a gente está procurando um lugar que vai cuidar dos nossos filhos, esse lugar precisa conversar com a nossa família. Tem que fazer sentido para a nossa família. Se eu chego nesse lugar, como a gente estava falando antes, né? E o que eu quero para o meu filho é que ele brinque, o que eu quero para o meu filho é que ele... interaja com outras crianças, que ele fique bastante tempo ao ar livre, eu preciso procurar um lugar assim. Eu preciso procurar algo que faça sentido e converse com a nossa família, né? Não adianta uma família que é super tradicional querer um lugar mais leve, mais solto para o seu filho. A gente precisa encontrar uma escola que faça sentido
para nossa família, para a educação que a gente acredita para o nosso filho. Com certeza. E outra coisa que eu sempre digo, prestar atenção nos adultos que estão nessa escola. Olhar se aquelas professoras parecem confortáveis lá dentro, se a gente sente o clima, né? Com certeza. É importante a gente sentir o clima. Inclusive ver quanto tempo aquela professora tá dentro da instituição, né? Isso é muito importante. E aí eu fico muito lisonjeada, porque eu abri a escola há 17 anos e eu tenho meninas que começaram como minhas estagiárias há 17 anos atrás e estão comigo até hoje. Sabe que na escola que o Antônio estudou, na educação infantil, tinha uma professora que foi minha professora, no mesmo lugar dele. Que demais! E foi a primeira professora dele. Olha só. As profs de berçário são aquelas, assim, que ficam nas escolas para sempre, né? Gente, e assim... Isso... toda vez eu me arrepio quando eu falo. Ela foi professora... a gente criou a mesma foto uma vez. A gente tem ela comigo e ela com ele. E é isso, né? Então, assim, uma escola que as pessoas que estão ali observa elas, se elas estão felizes naquele lugar, né? Se é bom trabalhar neste lugar. Porque se esse é um lugar bom de trabalhar, vai ser um lugar ótimo para o teu filho, que vai cuidar bem do teu filho. Porque é o que eu digo, assim, para as meninas que trabalham comigo, né? Não vai ser da Rossana. Eles vão lembrar daqui uns anos. E muitas crianças voltam depois de grande. Ontem ainda foi uma aluna nossa de 16 anos nos visitar. Ai, querida! E eles vão lembrar, assim, daquela prof que sentava no chão e brincava. Que quando eu machuquei meu joelho, ela me deu um colo, colocou gelo, fez um curativo. É isso que as crianças vão lembrar, né? E tem crianças que nos visitam, eu tenho uma saudade do cheiro do feijão daqui. Ai, que amor! É muito fofo, Ai, que legal, gente. Que bacana. Rô, tem algum livro, curso ou algum material que tu indicaria tanto para pais ou para pessoas que querem se aprofundar neste tema? Eu vou dizer para vocês algo que eu e a minha coordenadora e a nossa escola toda a gente vem estudando, que é uma das teorias que nesse momento, né, mais faz o nosso olho brilhar, que é a teoria de Reggio Emilia, né, que a gente até, eu e a minha coordenadora fomos para lá esse ano fazer uma imersão, estudar mais. A gente até tem, né, algumas palestras sobre isso, enfim, que escolas que já fizeram, algumas escolas já fizeram conosco. E essa é uma teoria muito importante para a atualidade, porque é uma teoria que fala da importância das crianças brincarem com elementos naturais, né? Brincarem com a natureza e brincarem com brinquedos que não estruturados, com aquilo que não é brinquedo. Porque hoje a gente sabe a importância para desenvolver a criatividade das crianças não terem uma coisa pronta. É pegar algo e transformar em outra coisa, em outra possibilidade brincante. Isso que é importante neste momento de tanta tela, de tanto brinquedo que faz tudo. De tanta facilidade, De tanta facilidade. Então, assim, é voltar dar um passinho para trás, sabe? E voltar a brincar com coisas não estruturadas. Isso é muito importante. Que bacana. Rô, muito obrigada pela tua presença aqui no Mãe Pode Tudo. Eu adorei. O arroba da escola é Aprendendo a Crescer e o meu é Rossana PP. Gente, muito obrigada. E ficamos aqui em mais um episódio.